Oi, vamos continuar. Estou aqui fazendo uma maratona, estou gravando os vídeos separados para não ficar muito cansativo. Esse agora é a terceira parte do capítulo 5 e nós estamos falando sobre a importância do estudo de outras línguas na educação domiciliar. Gente, olha que coisa mais chique. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que educação domiciliar é uma educação inferior, né? Mais fraca. E esses autores aqui, eles trazem uma ideia totalmente diferente. Tem que ser uma educação em maior alto nível. Então ele coloca aqui a necessidade de você ensinar sim línguas e de preferência as línguas clássicas, como a gente já tem falado, né, nos outros vídeos. E agora ele passa meio que para uma conclusão. Então vamos tentar aqui resumir qual é. Ele fala aqui o método, né? Como estudar essas línguas. É claro que, vou falar de novo, falei no vídeo passado. Se a gente vai introduzir línguas no currículo da nossa educação domiciliar, é claro que você não vai usar esse vídeo, essa aula, como base para isso. Essa aula, esse vídeo, é só um comentário da opinião desses autores que têm muito sucesso com a educação doméstica, tá? Isso é para lançar luz nas nossas perspectivas, isso é para nos dar possibilidades, para nos dar intenções, desejos. Não é para trazer aqui, né, um currículo técnico formal, embora ele faça isso nos apêndices, ele traz muita informação técnica, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que eu me decido a fazer a educação doméstica, uma vez que eu me decido a inserir línguas, se eu acho que a visão desse autor é uma visão boa, o que eu acho que é, eu vou comprar o livro, vou estudar com mais dedicação, vou comprar gramáticas, Então, assim, só para que fique claro, porque eu não vou ficar gastando aqui tempo, senão o vídeo fica até chato, né? Eu quero trazer aqui um parecer, para que isso seja como um aperitivo, para nós desejarmos fazer isso, tá bom? Então, resumindo, como iniciar o ensino de outras línguas na educação domiciliar com os seus filhos? Resumindo, eu coloquei aqui os 5 pontos, que é, o primeiro, começa pelo domínio léxico, que é os alfabetos. Você vai trabalhar com essa questão, né, de memorizar os alfabetos, fazer as comparações entre os alfabetos, as letras, os sons. O segundo estágio, sílabas. Você vai começar a montar palavras, igual no português, né? B é a letra. Aí depois você vai B com A, ba. A, B com E, B. Aí depois você vai o quê? Palavras. Babá, bebê. Depois você vai o quê? Montar frases. A babá bebeu, o bebê da babá, um exemplo. Então, ele fala que você tem que usar essas mesmas estruturas. Terceiro tópico é uma palavra que eu não conhecia, crestomatia. Sabe o que é crestomatia? É a junção de duas palavras, de crestos, que é útil, e matia, que é ensino, que é aprendizado. Então, o que ele fala? Esse método da crestomatia é você pegar coleções, trechos tanto de literaturas bíblicas ou extra-bíblicas, mas que são úteis para serem ensinadas. Então, você pega trechos e começa a memorizar, começa a estudar trechos. Então, esse método é o da crestomatia. Depois você passa para a memorização, que você já vai começar a fazer cópias, você vai começar a trabalhar trechos um pouco mais extensos. E por último, você vai estudar a estrutura de gramática, o vocabulário em si. Por quê? Porque você vai aprofundar nas palavras, você vai dominar as palavras, todas elas. E ele ensina várias técnicas que ele fala aqui, sobre você fazer cartões, né, de palavras, para você estar todos os dias treinando as palavras novas. Ele fala que você tem que sempre aumentar o seu vocabulário. Como que eu posso dizer? São orientações para todo tipo de estudo de uma segunda língua, né? Bom, daí ele passa para alguns quadros de comparação, né? Sobre como que é uma palavra no português, como que ela é no latim, porque isso te ajuda a adiantar o seu estudo, né? Usando a base que você já tem. Então, esse nível todo é o nível 1, né? O nível 1 é da habilidade léxica. Você vai dominar a gramática, você vai dominar palavras, sílabas, sons, tal. O nível 2, ele vai falar que é o foco e a aprendizagem na gramática e na sintaxe da língua. E ele fala que
esse ensino, ele é bom ser iniciado depois dos 9 anos de idade. Interessante, né? É justamente aqui que ele fala que antes disso, não é interessante você inserir a gramática. Por quê? Eu vou ler aqui o resumo, o parágrafo que ele fala isso, porque vai ficar mais claro. Se nós ensinamos gramática muito cedo aos nossos filhos, eles receberão a informação e a armazenarão no cérebro de maneira diferente da que fariam se aprendessem mais tarde. Ou seja, depois que as conexões do cérebro estivessem mais plenamente desenvolvidas. Então ele vai explicar que não é interessante você gastar energia ensinando gramática com 5, 6, 7, 8. Ele falou para você esperar 9, 10, 11 anos. Seria uma boa idade para começar a gramática. Ele fala até que, eu marquei aqui para compartilhar, ele fala assim, quando seu filho estiver preparado, ele aprenderá a gramática formal de maneira fácil e evitará os possíveis danos causados ao cérebro por forçá-lo além dos limites da sua capacidade. Ele fala que uma cobrança muito precoce pode causar até um dano cerebral físico, então pode comprometer até o desenvolvimento do seu filho. Eu achei interessante porque ultimamente a gente percebe que há uma certa orientação, né, da gente sempre introduzir nossos filhos. A gente tem uma ideia de que quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo leu, sinal que é mais inteligente. Eu, particularmente, sempre vi as pessoas com esse ponto de vista, né? Ah, o meu leu com 5, o meu leu com 4, mas o meu leu com 3. Então, assim, parece que há uma competição, né? E pro autor, ele fala que isso não significa, né, que é bom. Ah, o seu filho leu com 4 anos de idade, o seu filho leu com 5 anos de idade. Isso não significa que é bom. Pelo contrário, você está comprometendo, né, as capacidades mentais do seu filho. Bom, aí depois que ele fala sobre essa questão da gramática, dentro desse tópico, né, de aprender a gramática, ele fala que existem vários métodos de você aprender a gramática, várias maneiras de você transferir o ensino da gramática para o seu filho. E são basicamente 3. E é o que eu vou compartilhar a partir de agora. Os 3 métodos de você inserir seu filho na gramática. Primeiro, é o método dedutivo. O próprio nome já diz, você deduz. Ele fala que esse método ele é muito usado para conversações simples, para uma comunicação que não exija nenhum tipo de conhecimentos específicos. Então, ela é bem básica, ela é bem superficial, porque você vai deduzindo no diálogo qual a gramática usar. É por isso o nome dedutivo. E ele fala que esse método ele é muito eficiente, mas que ele tem demonstrado maior eficiência em crianças. Com adultos, o resultado não tem sido um resultado positivo. Depois ele vai falar do segundo método, que é o método indutivo. Eu achei interessante que ele fala que esse método indutivo é como se você jogasse alguém no meio de uma piscina para ensinar ela a nadar e ficasse ali na borda da piscina gritando e dando para ela informações para ela nadar. Tipo assim, ela já tá lá. O que você falar para ela vai ser útil, alguma coisa ela vai usar, mas pode ser que ela dê muitas braçadas desperdiçadas. Então esse método de indução, ele fala que você vai muito por tentativa e erro, né? Então você acaba que você pode perder muito tempo, você pode gastar muitas energias, né? Isso que ele fala. E aí o último método, ele vai falar que é o método interativo programado. O que é esse método interativo programado? Ele fala que é o método que ele indica, que ele usa com a educação dos filhos deles. Por quê? Ele fala que esses métodos que eu falei, indutivo ou o método dedutivo, todos eles são métodos que necessitam de um professor. Necessita de um professor para te orientar, para te corrigir, para te direcionar. Você sozinho, você pode errar, porque você vai deduzir uma coisa, mas se você estiver errado. E aí, quando ele vai falar desse método programado, ele fala que é o método que ele usa, que ele orienta. Por quê? Porque é o único método
que não há uma necessidade de um professor fluente, de um professor bom, de um professor ali que domina. É o único método que dá para você ensinar sem que tenha um professor. Por quê? São atividades, por isso que chama programado, são atividades que você vai montar, né, no currículo de ensino com o seu aluno, e essas atividades o aluno vai desenvolver. E à medida que ele desenvolve, se ele errar, o próprio método faz com que ele volte e se corrija. Desculpa. E se ele acertar, ele prossegue. Ele passa para o próximo nível. Então, ele vai falar que esse é o método que ele usa. Aí ele abre aqui um debate e fala assim, muitos vão dizer que esse método é um método behaviorista. O método behaviorista é um método que coloca a educação no método de estímulos e resposta. Se a criança acerta, você estimula. Se ela erra, você pune. E muitos criacionistas, eles condenam o behaviorismo, porque para eles é como se você estivesse equiparando o ser humano com o animal, que é movido por instintos, por estímulos e respostas. Só que o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, o behaviorismo, ele chama de nefasto. O behaviorismo é uma filosofia nefasta. Por quê? Porque realmente ela quer colocar a situação do ser humano totalmente longe da face da imagem e semelhança do Criador e tal. Ela coloca o ser humano como um bicho, como um animal, e isso não é o que a palavra de Deus diz. Só que ele fala que o próprio behaviorismo pegou ferramentas e pegou técnicas da natureza. Então, nós não podemos abrir mão disso porque o behaviorismo usa. Então, é o que ele fala da gente se apropriar. Então, ele fala, sim, pode parecer, mas não em última análise, uma defesa da filosofia behaviorista de ver o ser humano, né, com essa natureza tão animal e irracional. Bom, depois disso, ele vai gastar um tempo maior falando sobre como estudar, que eu também disse que não é o foco, né, do resumo do livro. O livro é só pra gente degustar e ficar com vontade de fazer. Ele vai falar sobre como você deve fazer as estruturas de ensino. Ele vai citar aqui, ó, só para vocês entenderem. Quando você for estudar gramática, primeiro você foca no alfabeto, na gramática, depois você faz a leitura. Você tem que ter um caderno de idiomas. Nesse caderno de idiomas você vai separar uma parte são os sons, os símbolos. Outra parte vão ser os termos técnicos, as definições. Na outra parte do caderno, a sintaxe dos substantivos. Na outra parte, a sintaxe verbal. Na outra parte, vocabulário. E na outra parte, os exercícios de tradução e memorização. Então, ele fala que esse caderno, ele é muito importante porque você vai estar sempre atualizando ele. Você vai estar sempre revendo e vai estar tudo junto, vai estar tudo no mesmo lugar. Aí depois ele vai falar sobre outras ferramentas. Ele vai falar sobre os cartões de vocabulário, que é como se você fizesse com papel, né, uma cartolina, um papel cartão. Você corta os pedaços e você faz as palavras, né, ou faz os termos, como você quiser. E você vai vai aumentando, cada dia você vai aumentando. E esses cartões de vocabulário vão te ajudar a aumentar o seu vocabulário, vão te ajudar a memorizar. Você pode tipo, brincar com outra pessoa, jogar com outra pessoa, e você põe na frente do cartão a palavra e atrás a tradução, ou outro tipo de informação, e aí você vai treinando. Você olha a palavra, olha a tradução, olha a palavra, olha a tradução, e aí com o tempo você vai pedindo para alguém só te mostrar a palavra e conferir se a tradução está certa. Então, como se fossem alguns gatilhos para tornar o conhecimento um pouco mais real, né, mais prático. Bom, e aí aqui ele já passa para a conclusão, falando do nível 3, que é o nível da fluência. Você precisa aprender a traduzir e a interpretar a língua para você chegar nesse nível da fluência. Bom, para concluir, ele diz assim, quem aprende a ler com fluência na língua é quem mais provavelmente manterá a proficiência. Por quê? Ele está dizendo assim, se você começa a aprender, você caminha e você para, você perde tudo que você fez. Então, você tem que chegar na fluência.
Quando você chega na fluência, você não perde. Por quê? Porque você pratica, você mantém. Então é isso que ele vai dizer. Nós temos que ter o objetivo da fluência. Temos que buscar a fluência. E não menos que isso. Bom, é isso. Aqui ele já faz a conclusão do capítulo 5. Deixando aqui uma observação de que todos os quadros, todas as comparações, alguns exemplos gramaticais, tudo isso está nos apêndices do livro. Então, como eu disse, né, uma vez que a gente se decida, nós precisamos, né, começar a entrar um pouco mais profundo. E o meu objetivo aqui com o resumo desse livro é só nos fazer pensar na possibilidade, ok? Aqui na conclusão, ele chama atenção, né, para o próximo tópico, que ele vai começar a falar sobre o ensino da lógica e sobre os apêndices dos quadros. Deus abençoe vocês. Olha quem chegou. Vem cá, filha, dá oi. 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 Oi? Pra quem que você tá dando oi? Que se dê oi aí. Hã? Oi. Oi? Dá tchau. Tá. Dormiu bem? Tô livre. Descansou? Descansando.